Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue reinando em nosso meio, amém? Vamos nos colocar em pé. Vamos agradecer a Deus por mais uma vez estarmos reunidos em nome dEle, agradecendo pela semana, celebrando ao Senhor tudo que Ele tem nos feito e tudo que ainda vai nos proporcionar no dia de hoje, amém? Papaizinho, agradecemos a Ti, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por até aqui ter nos ajudado, Senhor. Muito obrigado por toda a Tua misericórdia, toda a Tua graça, todo o Teu amor derramado em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado por esta semana. Agradecemos a Ti por tudo e clamamos a Ti, Espírito Santo, faça a Tua obra nas nossas vidas nesta manhã, Senhor. Receba o nosso louvor, a nossa adoração. Fale conosco, Senhor, ministre no nosso coração, através dessa adoração, através da Tua palavra, Senhor. Nós queremos sair daqui renovados e transformados pela Tua palavra, pelo Teu poder, pela Tua unção, em nome de Jesus, Senhor. Nós já Te agradecemos por toda a cura, por toda a libertação, por toda a salvação que vai acontecer neste lugar aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor, graças a Deus. Deus abençoe a todos, vamos louvar a Senhor. Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio Tu estás. Eu te busco, toda hora espero em Ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir Tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Vamos do começo. Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio Tu estás. Eu te busco, toda hora espero em Ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir Tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou, a coroa onde está. Lutando, nada pode me impedir. Eu vou Te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero
uma vez, cante bem forte. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar tua face, eu quero. Senhor, te quero. Cante forte. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aplauda o Senhor bem forte. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Só um instante. Nesta manhã, o Senhor preparou algo muito especial para esse lugar. Automaticamente, você está nesse lugar e você vai receber tudo que o Senhor preparou para esta manhã. Aleluia. 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 Coloque a mão no seu coração. Aleluia. O Senhor preparou algo muito especial para a sua vida, meu querido, nesta manhã. Ele preparou algo muito especial. Não sei o que passa no seu coração, na sua mente, mas curve-se diante do Senhor, dê liberdade para o Espírito Santo que já está movendo aqui. Aleluias, aleluias, aleluias. Não são canções, não são pessoas, não somos nós, é a presença. Existe uma presença que faz tudo. Não olhe para nós, não olhe para as pessoas, não pense que é você, é o Espírito Santo, é a presença do Senhor, é a presença do Pai. Essa presença está aqui. Ele está aqui. Fale com Ele só um instantinho. Ah, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu te amo, Senhor. Obrigado, Jesus. A porção que está nesse lugar, tem um pouco para você, mas você precisa deixar. Você precisa deixar. Ele preparou uma mesa
Nessa mesa tem de tudo. Você precisa deixar. Você precisa deixar o Senhor agir na sua vida. Ele quer agir, mas eu não deixo. Ele não invade, não. Esse lugar tem uma porção maravilhosa. Ele preparou algo para hoje. Já falei, você está aqui porque tem algo preparado para você. Deixa o Senhor agir. Deixa o Senhor agir. Fique assim. Santo Espírito. Eu vejo tanta coisa. Senhor, formoso tua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, tua graça invade mim. Senhor, formoso és, Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, tua graça invade mim. Levante suas mãos, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor formoso, Senhor formoso é, tua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, tua graça invade mim. Acende a chama, acende a chama, ó Pai.
Cante adorando ao Senhor. Tua voz estás nesse lugar. Tua graça acende. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. O meu primeiro amor. Eu quero o primeiro amor. O meu primeiro amor. O meu primeiro amor. O meu primeiro amor. Cante, acende a chama. Acende. Deixa ele acender. Que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Aleluia.
Graças a Deus, aleluia. Toda a honra, toda a glória seja tua, Senhor Jesus, para todos sempre. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Nós clamamos a Ti, Senhor. Nós oramos, nós intercedemos a Ti, Senhor. Com essa oração Maranata, com esse pedido, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. A sua noiva clama, vem, Senhor Jesus. Vem, noivo, vem resgatar, vem buscar a tua noiva, como ansiamos, Senhor, por esse dia. Como, Senhor, desejamos esse dia, como desejamos a tua presença, como desejamos, Senhor, face a face estar contigo, Senhor. Vem, Senhor, vem, Senhor. Em Jesus. Vem, Jesus. Maranata, clamamos a Ti, vem, Senhor Jesus. Sabemos que Tu estás nesse lugar, Senhor Jesus. Sabemos que o Teu Espírito Santo se faz presente aqui, dentro de cada um de nós, mas nós queremos a Tua presença neste lugar, a Tua presença manifesta neste lugar, nessa manhã, Senhor. Nós estamos sim contigo, dentro de nós, Espírito Santo, mas nós queremos a manifestação do Teu poder aqui nesta manhã, Senhor. Queremos ser cheios da Tua presença, da Tua unção, Senhor. Fala conosco, Senhor. Receba esse louvor, essa adoração em nome de Jesus, ó Pai. Receba, Senhor. Receba. Fale conosco agora, Senhor, através da Tua palavra. Fale, Espírito Santo, aos nossos corações. Revela e traz a Tua mensagem, Senhor. Não aquilo que sai do coração humano, mas o que vem do alto trono para os nossos corações. Nós queremos ouvir nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Você pode se assentar em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vou deixar aqui ao lado, porque eu vou ler a versão que o Benê coloca lá pra gente.
Amém? Graças a Deus. Você está feliz com Jesus? Amém? Graças a Deus. Eu estou muito feliz, regozijante com a presença do Senhor neste lugar. E podemos realmente sentir o toque, a unção do Senhor aqui nesta manhã. Amém? As crianças, enquanto estão indo para a salinha delas, vocês podem ir, todas as crianças. Se os pais quiserem acompanhar pela primeira vez, fiquem à vontade, mas todas as crianças lá para a salinha. Vai ter um trabalho especial para elas. Amém? Graças a Deus. Meus irmãos, que o Espírito Santo preparou para nós nessa manhã, para falar no meu coração, também no seu coração, é uma mensagem muito importante, na qual nós, ao lermos a palavra de Deus, ao lermos os evangelhos, nós observamos o quanto nosso Senhor Jesus Cristo enfatizou esse tema, mas por mais que Ele disse através de parábolas, por mais que Ele explicou muitas vezes aos seus discípulos, muitos de nós podemos ter talvez dúvidas, ou não entender completamente o que significa isso. O que significa então o reino de Deus? O tema que o Espírito Santo colocou no meu coração é o seguinte: reino de Deus, eterno, presente e vindouro. Muitas pessoas podem, ao ler a Bíblia, ao ouvir uma mensagem, se perguntar: mas vem cá, o reino de Deus é algo que já está presente? É algo que vai acontecer no futuro? É um lugar físico? Por acaso é alguma coisa que está por vir ou sempre existiu? Existem talvez essas dúvidas no coração de muitas pessoas. Então nós precisamos entender, o Espírito Santo quer nos trazer, à luz da palavra, um entendimento sobre o que é o reino de Deus. E, consequentemente, nos próximos cultos nós vamos continuar trabalhando sobre esse tema, sobre esse assunto, e não só o que é o reino de Deus, mas o que acontece dentro do reino de Deus, o que proporciona, o que existe e visualiza e manifesta na vida das pessoas. Quando a gente observa lá Lucas capítulo 19, eu vou pedir para que você abra a tua Bíblia e deixe aberta aí por enquanto. Lucas capítulo 19, nós vamos ler do versículo 11 ao 27. Lucas 19, do 11 ao 27. E aí eu vou ler para vocês aqui na versão NVI, a nova versão internacional. Está assim: estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. Disse ele: façam esse dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos, os seus servos, o odiavam, e por isso enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que este homem seja nosso rei. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu
outras 10. Muito bem, meu bom servo, respondeu o seu senhor, por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O seu senhor respondeu: também você encarregue-se de 5 cidades. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo, porque és um homem severo. Tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. O seu senhor respondeu: eu o julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Então, por que não confiou o meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, o receberia com os juros. E disse aos que estavam ali: tomem dele a sua mina e deem-na ao que tem 10. Senhor, disseram ele, já tem 10. Senhor, disseram, ele já tem 10. Desculpe lá. Ele respondeu: eu digo a vocês que a quem tem mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver lhe será tirado. E aqueles inimigos meus que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. Termina aí. Parece uma palavra dura, né? Mas dita pelo próprio Senhor Jesus aos seus discípulos como uma forma de explicar como funciona o reino de Deus. E aí, quando falamos do reino de Deus, no verso 11, se o Benê puder voltar lá, está descrito assim: contou-lhes uma parábola, passou a contar-lhes uma parábola, pois, o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. A multidão que cercava Jesus, que estava lá com ele, tinha uma esperança, tinha uma expectativa, uma ideia a respeito do reinado de Jesus. Eles achavam que esse reinado seria estabelecido fisicamente, como sendo um reinado de glória, e que seria terrestre, e assim que ele chegasse a Jerusalém, então que ele tomaria posse daquela terra como rei, e que governaria de maneira terrestre, formando um reino na terra e libertando Israel do domínio do Império Romano que existia naquela época. O contexto ali é que Israel, assim como boa parte do mundo conhecido na época, fazia parte do Império Romano, estava debaixo, do domínio do Império Romano. E o que os discípulos e toda a multidão que estavam ouvindo essas palavras de Jesus imaginaram, é que Jesus, como estava a caminho de Jerusalém, como diz o verso 11, estava indo para tomar posse do reino, sentar no trono, digamos assim, se declarar rei e libertar Israel do domínio do Império Romano. Era essa a perspectiva, a esperança que esse povo tinha. Mas não era esse os planos do nosso Senhor Jesus, porque era necessário que muitas outras coisas acontecessem primeiro. Um dia isso acontecerá. Um dia Jesus voltará a essa terra como rei e governará a partir de Jerusalém, como diz lá em Apocalipse. Haverá sim um reino terrestre aqui nessa terra, um reino celestial de glória, governado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, a partir de Jerusalém.
Porém, aquele ainda não era o tempo, como ainda não chegou esse tempo. Virá, será vindouro. Portanto, diante dessa expectativa que as pessoas tinham, elas imaginavam o reino de Deus como algo físico, terrestre. Essa expectativa deles foi frustrada, concordam? Não aconteceu naquele tempo, porque era necessário que muitas outras coisas acontecessem, que Jesus passasse pela cruz do Calvário primeiro, que morresse, que ressuscitasse ao terceiro dia. Era necessário o período, a era da igreja, que é esse período que estamos vivendo hoje, a era, o período da graça, ser estabelecido aqui na terra, para que depois de todas essas circunstâncias, aconteça a grande tribulação, o filho da iniquidade, o filho do pecado, o anticristo se levante e governe ainda por um breve período de tempo nessa terra, para que depois o Senhor venha e decrete a derrota do anticristo, de Satanás e do seu governo terrestre, para que ele possa dominar no milênio aqui fisicamente. Mas, portanto, então, diante dessa explicação, dessas circunstâncias, eu posso dizer que o reino de Deus, então, ainda não aconteceu? Não, não é isso. Parte é verdade, parte não é verdade, e vou explicá-los. O reino físico do Senhor ainda não aconteceu, mas o reino de Deus espiritual, esse eu e você, que temos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, já tomamos posse, já fazemos parte, amém? Vamos entender aqui o conceito. E o que seria então o reino de Deus? Esse reino é um lugar físico, geográfico? Não. Esse reino é simplesmente algo que está por vir? Sim, mas não somente. Está também presente no nosso meio. E quando o Senhor Jesus começou a explicar através dessa parábola e tantas outras, ele usou para explicar o reino de Deus, e cada parábola ele usa uma perspectiva, demonstrando uma característica do reino de Deus, e isso que nós vamos trabalhar também nos próximos cultos, porque o Espírito Santo me mostrou que tem muitas coisas que ele quer nos ensinar, através das parábolas que o Senhor Jesus nos contou. Muitas coisas do reino de Deus nós precisamos aprender através dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja no versículo 12. No verso 12, nós vemos que esse homem nobre, ele disse assim, ele começou a contar a parábola e ele disse: um homem de nobre nascimento. Nobre nascimento. Nós vemos que esse homem nobre ou bem-nascido, se a gente pode traduzir dessa forma, é o próprio Senhor Jesus. Ele está falando de si próprio ali. Por quê? Humanamente falando, ele era descendente da raiz de Davi. Ele era descendente de Davi, que foi um grande rei em Jerusalém. Talvez entre os humanos, o maior rei que já existiu em Jerusalém, em Israel no caso, o mais respeitado rei até hoje pelos israelenses é Davi. Devido ao coração dele, devido ser um homem de atitudes fortes e que dominou sobre boa parte da vizinhança, na verdade, ele teve um reino muito grande. Israel teve muitas terras durante o período de Davi. Portanto, os israelenses consideram e honram muito a Davi como sendo o principal rei deles. Humanamente falando, Jesus é descendente de Davi. Portanto, é de raiz nobre, se assim podemos dizer. Mas nada se compara à nobreza da essência
de Cristo, da eternidade de Cristo, pelo fato dele ser Filho de Deus. Nenhuma raiz humana se compara à essência, ao ser de Jesus Cristo, por ser Filho de Deus. Então, ele é de raiz nobre, como ele está dizendo lá no verso 12, que ele veio de nobre nascimento, né? Foi para uma terra distante, para ser coroado rei, e depois voltar. Vamos entender um pouquinho o conceito do reino aqui. Eu falei que o tema para vocês é o reino de Deus. Ele é eterno, ele é presente e ele é vindouro. Vindouro, ou seja, virá também no futuro. Por que que nós dizemos, e a palavra de Deus revela de Gênesis a Apocalipse, que ele é eterno? Porque o reino de Deus sempre existiu. Quando Deus criou todo o universo, fez toda a sua criação e colocou na terra o homem, com toda a sua criação, Deus estabeleceu o reino de Deus, o reino dele em compaixão e comunhão com o homem. O homem via a presença de Deus e conversava e falava com Deus todos os dias à tarde, no caminhar pelo jardim do Éden. Por quê? Porque até então o homem não estava contaminado com o pecado, e portanto ele podia se aproximar de Deus, que é santo, e compartilhar da glória, da manifestação de Deus. O reino de Deus era vigente, era atuante no jardim do Éden, naquele tempo, antes do pecado. O que Deus fez foi dar autoridade para o homem governar sobre toda a criação. O homem, digamos assim, era a pérola da criação. Deus criou todas as coisas e criou o homem, sendo imagem e semelhança dele, parecido com ele, para que ele governasse sobre toda a criação, sobre toda a terra. Porém, o que o homem fez com essa autoridade que Deus lhe deu? Ele entregou essa autoridade a Satanás. Quando ele desobedeceu ao Senhor, e Deus havia lhe dito que ele poderia comer de todas as árvores, de todos os frutos, de tudo da criação, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Portanto, parece algo antagônico aqui, né? Mas se Deus sabia, como ele é onisciente, ele conhece todas as coisas, se Deus sabia que o homem, provavelmente, né, na nossa concepção, se Deus sabia, tinha certeza de que o homem cairia e comeria daquele fruto, por que que ele deixou aquela árvore ali? Deus é tão amoroso, é tão grandioso, que ele não quis fazer marionetes, mas ele quis deixar a liberdade, o livre-arbítrio, para todos escolherem estar vigentes no reino de Deus, compartilhando da intimidade com ele, ou estar longe da presença de Deus e escolhendo estar debaixo de outro senhorio, que nós sabemos que é de Satanás. Deus deixou essa liberdade para o homem escolher. E o homem, quando eu falo homem, estou dizendo o homem e a mulher, Adão e Eva, resolveram escolher desobedecer a Deus, e ao desobedecer a Deus, eles romperam com o reino de Deus, que era estabelecido naquele lugar. Porque quando eles entregaram essa autoridade, que Deus havia entregue a ele, a Adão e Eva, para governar sobre toda a criação, ao desobedecer a Deus, ao pecar, sabendo que Deus é santo e Deus não compartilha do pecado, houve uma barreira agora, houve um espaço, um abismo entre Deus e os homens. Por quê? Porque Deus não pode estar junto do pecado. Se Ele estiver junto do pecado, o pecado é consumido pela glória de Deus.
Se Deus se aproximasse simplesmente e continuasse tendo intimidade com o homem como ele tinha, de andar junto, de visualizar face a face, e agora o homem contaminado com o pecado, ele seria destruído, ele morreria fisicamente e espiritualmente para todo sempre, eternamente. Porque a glória de Deus, como diz a palavra do Senhor, traz a destruição sobre o pecado, aniquila o pecado. Então, para proteger o homem, é que Deus traz agora, sacrifica um animal, traz uma cobertura espiritual sobre a pele deles, porque eles descobriram que estavam nus, traz essa cobertura espiritual sobre a vida deles, e para protegê-los, expulsa-os do jardim do Éden. O que era o jardim do Éden naquele momento? O próprio reino de Deus, a própria extensão de Deus. Quando nós falamos de reino de Deus, não é um lugar físico, simplesmente, mas é a extensão do próprio ser de Deus. Ali existiam todas as maravilhas da criação de Deus. E quando Deus tira o homem e a mulher da presença dele e os expulsa do jardim, é para poupá-los, para preservar a vida deles, tanto física como espiritual. Agora o homem vive distante de Deus, longe de Deus, ele não compartilha mais do reino de Deus, existe um abismo agora chamado pecado, que faz separação de Deus para com o homem. Portanto, o que Jesus vem demonstrar, vem trazer como revelação aqui, que no verso 12, ele começa a explicar, se você puder pôr de novo lá, Benê. Ele disse, um homem de nobre nascimento, está falando dele mesmo, foi para uma terra distante, para ser coroado rei e depois voltar. Detalhe, qual era a circunstância que ele estava aqui? No momento que ele está contando essa parábola, ele está como um homem que humilhou-se a si mesmo, esvaziou-se de muitos de seus atributos gloriosos, mas nunca deixou de ser Deus, se fez em homem, foi achado em forma humana, né? se fez carne para estar no meio de nós. Consequentemente, depois de alguns dias dessa parábola que ele conta, ele se entrega na cruz do Calvário, morre a nossa morte, ressuscita ao terceiro dia, e agora começa a ser estabelecido o reino de Deus dentro de cada um que recebe, aceita o sacrifício de Jesus agora para pagamento dos seus pecados. Sabendo que o pecado afastava o homem de Deus, havia necessidade de um preço, da aniquilação desse pecado, da destruição deste pecado, do pagar o preço desse pecado. E a Bíblia diz que o salário, a consequência do pecado é a morte. E está falando não apenas de morte física, mas principalmente de morte espiritual. O resultado do pecado é morte. E a pior delas é a morte espiritual, que é afastado, distante eternamente de Deus. Isso significa morte espiritual. Havia necessidade, então, do derramar de sangue, sangue justo, sangue não contaminado com o pecado, para que houvesse o pagamento do perdão por esses pecados. Se o resultado do pecado é a morte, havia necessidade, então, que se morresse, para que a dívida fosse paga. E somente o próprio Deus poderia entregar sua vida para pagar o preço do pecado da humanidade. E assim ele fez. Quando ele faz isso, ele restabelece a comunhão agora dos homens para com Deus. Mas é de todos os homens? Não. Daqueles que recebem o perdão da sua dívida. Como eu já expliquei isso uma vez aqui, se eu tenho uma dívida para com um de vocês,
E de repente você chega para mim e fala assim: Rodrigo, você não tem mais essa dívida comigo. Eu estou quitando hoje. Eu estou te dando um recibo hoje de quitação, pagando essa dívida. Se eu chegar e falar assim: não aceito, não aceito. Eu quero pagar essa dívida. Eu não aceito esse recibo. Eu faço questão de pagar. Se eu não aceitar isso, eu continuo em débito. Eu continuo com a dívida pendente. Por mais que você me ofereceu o pagamento, a quitação fala: não, esquece isso, esquece essa dívida. Não, eu não aceito, eu quero pagar. Quando eu digo que eu quero pagar, eu não recebo o perdão da dívida que eu tinha contigo, o perdão que você está me concedendo, eu não recebo isso, eu estou negando essa possibilidade, eu continuo em dívida. Quando o ser humano não recebe o perdão de Deus, o pagamento da sua dívida, é isso que ele está dizendo para Deus: eu continuo em dívida. É necessário que eu morra. Quando uma pessoa nega Jesus Cristo, não recebe Ele como Senhor e Salvador, não reconhece o pagamento da sua dívida na cruz do Calvário, ele está dizendo para Deus: eu não aceito o pagamento dessa dívida. Eu continuo em débito, eu continuo devendo por causa dos meus pecados. E se a pessoa continua devendo por causa dos seus pecados, qual o resultado? Qual o salário? Qual a consequência do pecado? Como diz a palavra do Senhor? Morte. Portanto, aquele que rejeita, como diz a palavra de Deus, aquele que não aceita, ele já está condenado. Não é Jesus, não é o Pai que o vai condenar lá no dia do trono, no dia do grande juízo. Não, ele já está condenado. A diferença desse que já está condenado, para nós que recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é que nós passamos de condenado para justificado pelo sangue de Jesus. Amém? Mas aqueles que não receberam, estão condenados. Nunca deixaram de ser, por causa da dívida, do pecado que tem perante Deus. Mas agora, eu e você, que recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós estamos dizendo isso para o Pai, para todo o mundo espiritual, e para todos os que estão à nossa vista, vendo: eu recebo o perdão de Deus, pelos meus pecados, pela minha dívida eterna. Eu recebo o pagamento dessa dívida. E agora, nós, quando entregamos nossa vida para Jesus, confessando Ele como Senhor e Salvador, reconhecendo sua obra na cruz, a partir daí o Espírito Santo passa a fazer morada em nós. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é o selo, é a garantia da nossa salvação. Amém? Portanto, se você entregou sua vida para Jesus, e você caminha nos caminhos do Senhor, junto com Ele, você tem a garantia da salvação, pelo Espírito Santo que está dentro de você. Ele é o selo, Ele é a nossa garantia da salvação. Não é o meu intelecto, não é a minha inteligência, não é o quanto eu sei ou deixo de saber da Bíblia, não é o quanto eu faço as coisas que me capacita a ser salvo, não, é o selo do Espírito Santo dentro de mim. É somente pela graça, pela obra redentora de Cristo Jesus, que eu reconheci na cruz, que me selou, carimbou, com o sangue de Jesus Cristo, o selo de justificado, dívida paga, está pago. Eu e você somos participantes desse testamento, deste novo testamento em Cristo Jesus, feito com sangue, não simplesmente um sangue humano, mas um sangue divino também, puro. Esse testamento foi fechado com um selo, como acontecia, usando o exemplo, não sei se vocês já viram em filmes, quando os reis queimavam uma vela vermelha, e depois vinham com um anel, carimbavam, né,
faziam a sua marca sobre um determinado testamento, um documento, e que só poderia ser quebrado aquele selo diante de quem recebesse, quem era o verdadeiro dono que estaria recebendo aquela carta. Se chegasse com o selo partido, quebrado, antes, significava que tinha sido aberto por alguém e ele não recebia aquilo. O selo do anel do rei, naquela vela vermelha derretida, ficava a marca ali, era a garantia de que estava chegando inteiro, sem ter sido aberto por ninguém, ao dono de fato. Essa garantia é que o Senhor está nos dando, através do seu Filho Jesus Cristo, o selo do Espírito Santo, a marca de Cristo em nós, selados por teu sangue, de que estaremos no dia final, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, agora, nós que recebemos Jesus, temos o Espírito Santo dentro de nós, passamos a fazer parte do reino espiritual de Deus. Então o reino de Deus tem uma perspectiva eterna, presente e futura, vindoura. Tem uma perspectiva espiritual e futuramente física também. Por isso que às vezes as pessoas confundem, mas o reino será que é para depois? Será que é para hoje? Não, ele já é para hoje, para os que estão em Cristo Jesus, mas ele vai se consolidar fisicamente, inclusive, no futuro, junto conosco, na qual o Senhor Jesus vai reinar aqui no milênio, e eu e você vamos governar junto com ele. É isso que Apocalipse está nos dizendo. Por isso que ele trata essa parábola, e aí vou pedir para o Benê colocar no verso 13. Olha o que diz: então chamou 10 dos seus servos. Se Jesus está falando ali dele mesmo, nascido, de nascimento nobre, e um rei que foi a uma terra distante ser coroado para depois voltar, ele está dizendo agora que esse mesmo rei, antes de ir, chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. Era uma quantidade em dinheiro. Claro, não existia papel, moeda na época, mas existiam moedas de ouro, de prata, de bronze, então deu uma quantidade, 10 servos, lhe deu 10 minas. O que você entende aqui? Uma mina para cada um. Uma quantidade, uma unidade para cada um. E disse ele: façam esse dinheiro render até a minha volta. Jesus veio a este mundo para morrer a nossa morte, pagar a nossa dívida, e quando ele fala o que está escrito no verso 12, o rei foi para uma terra distante ser coroado e vai voltar, foi isso exatamente o que ele fez, e está escrito em Hebreus, em vários versículos, que ele voltou depois de 40 dias que estava ressurreto, que havia ressuscitado, e andava com os discípulos aqui nessa terra, ele ascendeu aos céus, está à direita do Pai e foi coroado Rei, justiça sobre as nações. Ele apresentou o sacrifício eterno diante do Pai, como pagamento da dívida, e agora todos os súditos, porque dentro de um reino, vamos entender o que é um reino. Todo reino tem um rei, tem seus súditos, concorda? Existe um reino físico também, existem leis, valores e princípios estabelecidos, e os que servem nesse reino. Não é exatamente o que acontece conosco? Nosso rei é Jesus Cristo, ele governa sobre seus súditos. O reino hoje é espiritual, mas um dia será físico sobre toda a terra.
nós somos os seus súditos e servos, nós servimos a esse rei, nesse reino hoje, e conforme está determinado lá, ele cedeu uma mina para cada um dos seus servos, e ele está dizendo: trabalhem, negociem, e depois, quando eu voltar, me apresentem o lucro, ou seja, o que vocês fizeram com o que eu lhe dei. E aí a gente vê, nesse verso 13, esse relato, que antes dele ir, esse nobre chama esses 10, e lhe entrega 10 minas, ou algumas outras traduções, 10 talentos, e dá orientações para que eles negociem e cuidem delas. Em outras palavras, para que sejam mordomos daquilo que é do seu Senhor. Nós somos servos de Deus hoje, e Ele entregou a cada um de nós uma mina, ou um talento, se assim você o quiser, uma porção, conforme o Benê ministrou aqui mais cedo, uma porção a cada um de nós. Ah, mas eu acho que eu não tenho. Tem, o Senhor deixou a cada um de nós uma porção do talento, da mina, uma quantidade. E o que você vai fazer com isso que Ele deixou para ti? Esconder numa toalha de pano? Enterrar, talvez? E dizer: não, o meu Senhor é mau, e eu tenho medo dele, então eu vou esconder. Ou será que você vai negociar? O que é negociar? O que significa a palavra negociar? Você já parou para pensar nisso? Negociar significa negar o ócio. O que é ócio? Parado, imobilizado. Negociar é negar permanecer parado. Em outras palavras, é andar, é caminhar, é trabalhar, é fazer. Negar o ócio é fazer, executar. Isso significa negociar. Deixar de estar parado para trabalhar para o Senhor, que é dono daquilo que Ele te deixou. Não é seu. Ah, mas esse talento eu nasci com ele. Quem que te deu? Não é seu. Foi o Senhor que te deu. Você está negociando? Você está negando o ócio com esse talento? Você está trabalhando para o Senhor, usando: ah, eu sou muito bom de conversa, eu gosto de conversar, eu desenrolo uma conversa muito fácil, mas então use isso para falar do amor de Cristo, não para enrolar as pessoas, talvez. Use isso para evangelizar. Se você é bom na comunicação, use para falar do amor de Cristo. Eu sou muito bom na cozinha, faço pratos. Use para o Senhor, para abençoar a vida de pessoas através desse dom. Por que não? Eu sou muito bom com a limpeza, limpo uma casa como poucas. Use isso para o Senhor, na casa de Deus, na casa de um irmão, uma irmã que está precisando, talvez não consiga, está talvez temporariamente impossibilitado de fazer o serviço de casa. Abençoe esse irmão, essa irmã, indo lá fazer uma limpeza. Mas isso é um trabalho espiritual, é um serviço? Claro que é um serviço no reino. E como é? Você está usando dos dons, os talentos, aquilo que o Senhor te deu, para abençoar o reino, para abençoar as pessoas do reino. Você pode trabalhar para o Senhor em qualquer área, não necessariamente só dentro das 4 paredes de um templo. Você pode negociar essa mina, esse talento que o Senhor te deu, em qualquer lugar que você estiver, usando em prol do reino. No verso 14, nós vemos que alguns opositores, pessoas que eram contrárias, se levantam contra esse rei. Olha só,
Ele distribui as 10 minas, pede para que eles negociem até que ele volte. E ele diz assim: mas os seus súditos o odiavam. Está falando de súdito, pessoas que pertencem ao reino. Quem que é o súdito? Está debaixo do governo do rei. Pessoas que fazem morada, estão naquele reino, mas os seus súditos o odiavam. E por isso enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que este homem seja nosso rei. Lembra que eu falei que o reino de Deus, antes da queda do homem, do pecado, ele era dominante sobre toda a criação? Porque o reino de Deus é a extensão do próprio ser de Deus. Ele era dominante sobre tudo, mas num determinado momento, como está aqui no verso 14, os súditos disseram assim: não queremos esse como nosso rei, nós rejeitamos o reinado dele, não aceitamos. O que acontece com a humanidade hoje? Muitos rejeitam a Cristo. O que acontece inclusive com os judeus hoje, boa parte deles, muitos rejeitam Jesus Cristo como sendo o Messias, como sendo o rei. Não queremos esse como rei. Por quê? Porque ele não está governando fisicamente como a gente imaginava que seria. Então ele não é o Messias. Aqueles que não entregaram a vida para Jesus, não queremos ele como rei. Por quê? Em outras palavras, ou para si mesmo estão dizendo: porque eu mesmo governo sobre minha vida, eu mesmo sou rei sobre minha vida, eu não quero ninguém reinando sobre minha vida. Mal sabem que se não for Jesus que está reinando sobre a vida dele, é Satanás que está reinando, é um ou outro. Ninguém tem domínio sobre sua própria vida, ou está debaixo do senhorio de Cristo, ou está debaixo do senhorio de Satanás. Mas quando rejeitam a Cristo, dizendo: não queremos esse rei governando sobre nós, estão dizendo: eu não aceito o pagamento do perdão da dívida, eu continuo em dívida. E infelizmente, se não rejeitarem isso, se não se arrependerem, entregarem sua vida para Jesus, vão viver eternamente separados de Cristo. Quando o versículo 13 fala que esse rei vai a uma terra distante ser coroado e vai voltar, é exatamente o que aconteceu. Jesus, ao subir aos céus, como diz em Hebreus, foi coroado de majestade, glória e poder, e hoje está à direita do Pai, apenas aguardando o Pai dizer: vai, filho, vai buscar sua noiva. Estaremos 7 anos no céu com Ele, celebrando, comemorando o casamento do noivo, Jesus Cristo, com a noiva, igreja. Terminando essa celebração, esse casamento de 7 anos, estaremos e voltaremos com Ele à terra, agora para um reino físico, milenar, o governo de Cristo. E olha como é interessante essa questão da celebração das bodas do Cordeiro, do casamento que vai acontecer no céu. Não sei se você já teve curiosidade, ou depois, falar uma palavra moderna, dá um Google, né? Dá uma googada, pesquisa depois como era o casamento na época de Jesus, casamento físico entre os judeus, e alguns ainda, principalmente os ortodoxos, mantêm isso até hoje. A festa durava uma semana. Quando havia o casamento, havia celebração por 7 dias. 7 dias de festa. Não é à toa que estaremos 7 anos nos céus com o Senhor, celebrando essa grande festa do casamento do noivo com a noiva. Ele já vinha apontando desde o Antigo Testamento, tudo que nós vemos no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, aponta para o reino maravilhoso e glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo aponta para o Senhor, nada é por acaso, não é à toa.
tem um outro aspecto interessante, que ele fala que o noivo, né, virá como um ladrão. O que é como um ladrão? Ninguém espera. Ninguém está à espera. Talvez são pegos de surpresa. Por quê? Como era o conceito, o contexto da época? Quando o noivo ia fazer uma promessa de casamento, estava noivando com a mulher, né, com a garota, ele fazia a promessa de casamento aos pais dela. Diante dessa promessa não havia uma data marcada para o casamento. Isso é uma curiosidade, que aqui no Ocidente a gente marca 1, 2 anos antes, eu vou casar tal dia. Lá não, aquele contexto era o seguinte, o noivo ia até os pais da noiva, fazia promessa de casamento, então agora ele dizia o seguinte: vou voltar para a casa do meu pai, e era junto da casa do pai que ele fazia a casa dele. Por quê? Porque os pais dele já eram experientes, já sabiam como era uma vida de casado iniciante, então o noivo sempre fazia a sua própria casa ao pé, como vocês dizem aqui, ao lado da casa dos pais. Ele voltava para a casa do pai e começava a construir a casa dele. E ao construir a casa dele, ele chamava no fim de tudo o pai, para que o pai vistoriasse a casa, e como ele era já experiente, já tinha passado por aquilo, era o pai que determinava se estava tudo de acordo ou não. Se o pai falasse, não, falta isso, aquilo outro, ele tinha que completar. Se o pai falasse, sim, está muito bom assim, agora vai, filho, vai buscar tua noiva. Havia promessa de casamento. Sabe quando acontecia a busca da noiva? Sempre de madrugada. O contexto histórico, cultural dos judeus, isso me arrepia, porque o nosso Senhor é tão maravilhoso, que Ele vai trazendo todos esses argumentos da cultura física deles, para nós entendermos o reino de Deus. Era sempre de madrugada que o noivo ia buscar, e detalhe, o noivo ia e raptava a noiva da casa dos pais. Por isso que ele compara como ladrão. Os pais não estavam aguardando, não estavam esperando. Sabia que um dia ele viria, mas não sabia qual era o dia nem a hora. Um dia ele aparecia, quando estava tudo pronto, e tomava a noiva da casa dos pais e levava para a sua casa, agora, ao pé do seu pai. É exatamente isso que o nosso Senhor Jesus Cristo vai fazer conosco, a noiva dele. Um dia, não sabemos que dia é esse, nem a hora, mas seremos literalmente raptados, arrebatados dessa terra, para estar junto à casa de seu pai, comemorando, celebrando o casamento. E conforme havia o rapto, olha que é um conceito muito diferente do Ocidente. Aqui a gente faz a celebração do casamento para depois ir para a noite de núpcias. Lá era o contrário. Havia o rapto, por isso de noite, de madrugada, havia o rapto, a concepção do casamento em si, da lua de mel ali, e a festa começava no dia seguinte de manhã. É assim que funciona no mundo israelense, e os ortodoxos seguem isso até hoje. Portanto, os pais só sabiam que ia começar o casamento no outro dia de manhã, quando não viam que a noiva estava mais dentro de casa. Aí eles iam para o local da festa. E o casamento já havia sido consumado. E eles ficavam 7 dias comemorando então a partir daí. Olha que maravilhoso que é o nosso Senhor Jesus. Ele está dizendo no verso 13 isso, que ele foi aos céus para ser coroado, e hoje ele está coroado, mas que ele voltaria. E um dia ele vai voltar a essa terra conosco, para pedir a mim e a todos os que estiverem aqui, que prestem contas do que ele nos deu. O que vocês fizeram? Um que tinha uma mina, entregou a ele 10. Veja o que está escrito, ele fez multiplicar por 10. O outro que também havia recebido uma, entregou a ele 5. Ou seja, negociou. E um que tinha recebido apenas uma também, guardou aquela
e só entregou de volta: Senhor, eu sei que tu és homem severo. Vamos pôr no versículo 16, Benê, por favor, para a gente ir finalizando. Não, desculpa, no 20, desculpe lá. No 20. Aí. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. O próximo. Tive medo, porque és um homem severo. Tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. O seu senhor respondeu: eu o julgarei pelas suas próprias palavras. Servo mau, você sabia que sou homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Deixa aí um pouquinho, Benê. Por que esse rei, ele está falando dele mesmo, está dizendo: eu o julgarei pelas suas próprias palavras? O entendimento que o Espírito Santo colocou no meu coração e traz para nós hoje é o seguinte: quando ele fala das suas próprias palavras, é como as pessoas que rejeitam, que negam a Cristo, será julgado pelas suas próprias palavras, pela sua própria negação. A palavra de Deus diz que todos, de alguma forma, têm oportunidade de um encontro com o Evangelho, ou de ter conhecimento do Evangelho de Cristo. A questão é o que fazem com o que está sendo anunciado a eles. Aceitam, recebem Jesus Cristo ou negam e rejeitam a Jesus Cristo. Aquele que nega e rejeita a Jesus Cristo, pelas suas próprias palavras, pela sua própria negação e rejeição, é que será julgado. Eu não recebo a dívida, o pagamento da dívida. Eu não recebo o perdão. E pelas suas próprias palavras será julgado. E aí, o próximo, por favor, Benê. 23. Então, por que não confiou o meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, o receberia com os juros. E disse aos que estavam ali: tomem dele a sua mina, e deem-na ao que tem 10. Senhor, disseram, ele já tem 10. Ele respondeu: eu digo a vocês que a quem tem, mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver, lhe será tirado. E o 27, e aqueles inimigos meus, que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui, e matem-nos na minha frente. Nosso Senhor Jesus Cristo, na mesma proporção, eu gosto de fazer esse comparativo, na mesma proporção em que Ele é amor, graça, misericórdia, Ele também é justiça divina. Na mesma proporção, como Ele é perfeito, em amor, Ele é justiça. Como a palavra de Deus não pode voltar atrás e diz que aqueles que rejeitaram já estão condenados, é por suas próprias palavras que eles estão condenados. Aqueles que rejeitaram a esse rei dizendo: eu não quero que ele seja rei sobre nós, sobre a minha vida. Eu não quero entregar minha vida para Jesus, não quero que ele seja Senhor sobre a minha vida. O que o Senhor Jesus está dizendo ali no verso 27? Tragam esses que rejeitaram a mim, o meu reinado, à minha frente, agora. Bota lá, Benê, por favor, o 27. Tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. Parece ser uma face maquiavélica, né, de Jesus, mas não. É a justiça de Deus. A mesma proporção do amor de Deus é a justiça de Deus, equilibrada. Amor extraordinário, sublime, como diz, amor furioso, uma palavra diz. Da mesma forma, justiça extraordinária, sublime e furiosa. É isso que nós devemos, e vamos parar por aqui,
entender o que é o reino de Deus. Ele é eterno, porque nunca deixou de existir, já que é a extensão do próprio Deus, é a extensão do próprio ser do Senhor. É presente porque já faz morada em nós espiritualmente, e é vindouro, é futuro, porque estará também fisicamente no meio de nós. Portanto, o que eu e você temos feito com a porção, com a mina, com o talento que Ele deixou a cada um de nós? Negociando ou escondendo num pano, enterrando, porque tem medo de Deus? Não, jamais. Por fé, você não deve ter medo de Deus, mas você deve negociar as coisas de Deus, do reino de Deus, por amor a Ele. Os 2 primeiros servos amavam ao seu rei e negociaram, por isso são chamados de servos bons e fiéis. Servo bom e fiel. O outro que tinha medo, e de maneira injustificada, ele quis colocar sobre o rei dele as consequências do que havia se passado, daquela circunstância. Ah, mas é porque o Senhor é mau, porque o Senhor é severo, eu tive medo, por isso que eu escondi. Quis lançar sobre o rei ainda o fato dele não ter negociado. E não é isso que acontece com aqueles que rejeitam a Cristo? Veja que, para todos esses problemas que acontecem no mundo, quem não tem a Cristo não consegue entender, e são os que apontam dele e falam, mas se Deus existe, por que essa situação está acontecendo? Por que aquele tem que morrer? Por que aquela guerra tem que acontecer? Se Deus é bom, por que isso está acontecendo? Porque trabalha, funciona e vive da mesma forma como aquele servo mau. Coloca a condição do caos do pecado sobre o Criador de todas as coisas, e não sobre ele, que é o causador de toda aquela circunstância, de todo aquele caos. É o homem que causa tudo isso. Não é do agrado de Deus que exista morte de inocentes, que exista doenças terríveis. Isso tudo é proporcionado pelo caos do pecado, gerado pelo pecado. Jesus deixou muito claro que Ele veio para os doentes, Ele veio para trazer cura, libertação e salvação a todos aqueles que haviam perdido. Ele veio trazer. Mas o homem rejeita e permanece nesse caos, e depois quer pôr a culpa sobre Deus. Portanto, fica também um último alerta. Eu e você que temos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nunca devemos apontar o dedo para o Senhor e dizer, por que você está fazendo isso? Por que o Senhor está matando inocentes, quando não é Ele? Um dia tudo isso não vai existir mais. Haverá paz, bonança e prosperidade sobre toda a terra, como Ele mesmo disse, novos céus e nova terra. A justiça de Deus está sendo feita, foi feita primeira, de forma espiritual. O homem que tinha o espírito morto agora passa a ser vivo, por causa do sangue de Jesus, e tem vida espiritual de novo com Deus. A restauração agora do espírito começa a trabalhar no emocional, na alma do homem, do ser humano, que vive num processo de santificação dia a dia, e que vai culminar, que vai finalizar na obra física, onde haverá justificação sobre toda a criação. Toda a criação será restaurada, como era antes do pecado, lá no Jardim do Éden. Por isso, de novos céus e nova terra. A obra de Cristo na cruz está num processo de justificação de todas as coisas. Mas nesses últimos dias nós temos visto o homem rejeitando cada vez mais a palavra do Senhor. E é por isso que vivemos os últimos dias, na qual o amor de muitos esfriará. Mas que eu e você
estejamos firmes no Senhor, na caminhada com Cristo, para que sejamos achados com o selo da garantia, justificados pelo sangue de Jesus, no dia do arrebatamento. Amém? Queria pedir, hoje eu posso falar com toda alegria, queria pedir para o grupo de louvor, verdadeiramente, um grupo de louvor, que possa vir aqui. Amém? Sou muito grato ao Senhor pela vida de vocês também, começando a servir aqui junto conosco. O Benê, não preciso nem falar, ele já sabe disso, tem nos ajudado muito, um bom tempo, e o grupo só vai crescer, né, Benê? Em nome de Jesus, é isso. Vamos adorar o Senhor, se você puder se colocar em pé. Vamos adorar o Senhor. Pouco tempo, alguns minutinhos, apenas para que você, de novo, feche seus olhos, ore ao Senhor. Se você quiser se ajoelhar, estar sentado, se você quiser deitar no chão, fique à vontade, você está na casa do teu Pai. O importante é que você esqueça tudo que está à tua volta, só fale com o Senhor neste momento. Está sentado no trono. Se você reconhece que você estava falhando até então, E acordei. com a porção que Jesus deixou para você, se arrependa. Seja o louvor. Se arrependa nesse momento. Peça perdão ao Senhor. Ao que está sentado no trono. E demonstre a Ele o desejo de trabalhar. E ao cordeiro. O desejo de negar o ócio. Seja o louvor. Seja a honra. Seja a glória. Seja o domínio. Pelos séculos dos séculos. Seja a honra. Seja a honra. Seja a glória. Seja a glória. Seja o domínio. Pelos séculos dos séculos. Poderoso.
santificação, Senhor, da nossa alma. Porque queremos ser achados no grande dia, Senhor. Queremos ser achados, justificados pelo Teu sangue, selados com Teu Espírito Santo. E queremos prestar-lhe contas, Senhor, de tudo que o Senhor colocou à nossa disposição, de tudo aquilo que o Senhor deixou para nós fazermos Teu reino para Ti. Queremos prestar-lhe contas e ansiamos por ser chamados de servos bons e fiéis. Senhor, que sejamos achados em Ti como servos bons e fiéis, que negociaram o que o Senhor nos deixou. Em nome de Jesus, nós Te pedimos, Senhor, nos ajuda, Espírito Santo nos capacita a negociarmos o que o Senhor nos deixou, a negarmos o ócio todos os dias, a negarmos a preguiça, a negarmos o estar parado, para podermos trabalhar, não para nós, mas para Ti, Senhor Jesus. Em tudo que fizermos, em tudo que falarmos, em todas as nossas ações, em todo o nosso agir, que tudo seja para a glorificação do Teu nome, Senhor. Que tudo seja para a Tua glória, Senhor. Que nossa vida seja de manifestar, da manifestação da Tua glória. Cante, meu irmão. Nossa alma anseia por Ti, Senhor Jesus. Vem manifestar o Teu amor, a Tua misericórdia cada vez mais, Senhor. Nossa alma precisa mais e mais de Ti, Senhor. Mais e mais da Tua graça, do Teu amor, da Tua unção, para podermos manifestar essa graça, essa unção e essa glória às outras pessoas, para a honra e glória do Seu santo e poderoso nome, Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor, glorificando o nome dEle. Aleluia.
Graças a Deus, Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Pode se sentar em nome de Jesus. Vamos para o momento de dízimo e ofertas, para finalizarmos o nosso culto. Mas eu estou vendo que tem um casal de visitantes. Qual que é o nome de vocês? Moisés e Bianca, é isso? Sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus, à casa do Senhor. Recebam um abraço virtual, infelizmente, porque não podemos abraçar, mas recebam o calor do nosso abraço e sintam-se em família. Estamos na família de Cristo. Essa casa está sempre de portas abertas para vocês. Se você puder dar uma viradinha para trás, só para fazer um oi para eles, ali, aqui. Amém? Deus abençoe a vida de vocês, Moisés, Bianca. Sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus. Agora, vamos para o momento de dízimo e oferta. Amém. Poderoso Deus. Também quero apresentar a irmã Marli. Se ela puder só dar um sinal com a sua mão. Também está vindo do Brasil, chegou há pouco tempo cá. Também lá de Fortaleza. Está ela e a filhinha. Agora em maio, né? Também vem o marido com a outra filha. Já tivemos um contato com ela essa semana. Estivemos conversando. Mas a irmã Marli também muito bem-vinda no nosso meio. Receba o nosso carinho, em nome de Jesus. A irmã Severina está de volta, esteve um tempinho no Brasil, né? E agora voltou para cá, foi lá para resolver algumas coisinhas, já voltou. Seja muito bem-vinda novamente, minha irmã, na casa do Senhor. Estamos todos aqui em família, para a honra e glória do nosso Senhor, amém? Estenda suas mãos para cá, vamos agradecer ao Senhor. Papaizinho, agradecemos a Ti por esses recursos depositados na Tua casa, os dízimos, as ofertas, Senhor, são para a continuidade da Tua obra aqui em Castelo Branco, alcançando, Senhor, através da internet, através da bênção de pessoas que vão, Senhor, para vários lugares do mundo. Em nome de Jesus, nós consagramos a Ti, Senhor, e pedimos a continuidade da Tua bênção sobre cada família aqui representada, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, tenham todos uma excelente semana. Em nome de Jesus, um ótimo domingo hoje. No próximo domingo vai ser domingo de Páscoa, certo? É no próximo, né? Tá certo, isso. Não sei. Nós vamos ter uma pequena apresentação no próximo domingo das crianças. Então não percam, estejam aqui no próximo domingo para comemorarmos a Páscoa junto do nosso Senhor Jesus Cristo e também presenciarmos a celebração das crianças junto conosco. Amém? Só ver se tem algum recado. Tem? Então tá bom. Meus irmãos, Deus abençoe a todos, uma ótima semana em nome de Jesus. Até o próximo domingo. Amém? Deus abençoe. Meu Deus é grande, meu Deus é forte.
Deus é grande, meu Deus é forte.